Então, pessoal, vamos aqui para mais uma resolução. Essa questão ela traz o seguinte, ó, eu tenho um gás que está confinado em uma montagem cilindro-pistão, certo? Como a gente observa aqui na figurinha. O que acontece? Ele vai sair de um estado 1 até o estado 2. Durante a mudança de estado, nós teremos aqui uma variação da energia interna que vai ser de 30 kJ, certo? E o nosso probleminha, ele diz que o processo ele vai ser PV elevado a 1,3 constante, certo? Então, o que acontece? Nós vamos precisar fazer o quê? Para calcular o calor que está sendo pedido na questão, calcular esse trabalho. Mas por que a gente vai precisar desse trabalho? Por causa da primeira lei da termodinâmica. Ó. Vamos lá. Primeira lei da termodinâmica. E tem a primeira lei, professor. Tem o seguinte, pessoal. A variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho, certo? A variação da energia foi dada, 30 kJ. O trabalho a gente pode calcular, certo? Então, a quantidade de calor transferida poderá ser dada da seguinte forma, ΔU mais o trabalho. Então, aqui nós teremos a forma como calcular o calor durante o nosso processo, ok? Pessoal, nós temos o seguinte, vamos lá. Ó. A questão lá traz a pressão 1, volume 1, pressão 2, volume 2. O que acontece? Como o processo ele é PV elevado a N constante, certo? Onde o N seria esse 1,3 do expoente do volume, o trabalho vai ser dado por essa equação. O trabalho vai ser igual a V2, volume 2, menos V1, volume 1, tudo isso elevado a 1 menos N. Então, o que acontece? Para a gente resolver esse probleminha, eu preciso da pressão 2, volume 2, pressão 1, volume 1. Nesse caso, está faltando o volume 2, certo? Nós vamos fazer aqui essa continha e calcular esse volume 2. Só fazer a separação aqui. Pronto. Então, vamos lá. Como é que nós vamos calcular esse volume 2? Ele vai ser calculado assim, ó. Vou pegar o cor azul, vai ficar V2, volume 2 elevado a 1,3 é igual a V1, V1 elevado a 1,3. Então, V2, você fazendo a substituição dos dados, ele será de 2,90 metros cúbicos, certo? Então, esse é o volume 2. Sabendo disso, podemos agora calcular o trabalho, né? Ó. Então, o trabalho ele será pressão 2, 50 kPa, vezes o volume 2, é de 2,90 metros cúbicos, menos pressão 1, que é de 200 vezes 10 a terceira pascal, vezes o volume, que é 1 metro cúbico, tudo isso dividido por 1 menos 1,3. Então, o nosso trabalho termodinâmico nesse probleminha, ele será de 183 kJ. Então, esse é o trabalho realizado para ir do estado 1 até o estado 2. O que acontece? Ó? Nós vimos que o calor ele vai ser dado por essa expressão, é a variação da energia interna mais o trabalho. Então vai ficar assim, ó, 30 kJ mais 183 kJ. Então, o calor transferido durante o processo será de 213 kJ. Então, esse é o resultado do nosso probleminha. O que acontece? Até chegar aqui, nós precisamos fazer algumas continhas intermediárias,
certo? Ó, primeiro calculamos aqui o volume 2. Depois de determinar o volume 2, determinamos aqui o trabalho. Depois de determinar o trabalho, utilizando a primeira lei da termodinâmica, eu posso calcular a quantidade de calor transferida durante o processo. Ok? Então esse é um probleminha que envolveu, além do trabalho termodinâmico, a primeira lei da termodinâmica.